Jesus amado, nós nos rendemos. Eu quero me render agora diante de Ti, porque sou apenas um canal do Teu fluir, sou apenas um canal daquilo que Tu queres falar com a Tua igreja, sou apenas um canal. E que a Tua bênção seja sobre a minha vida, a minha boca, a minha mente, e que sobre esse lugar, Senhor, paire uma atmosfera de glória, de glória. Fala conosco de uma forma tão simples, gloriosa e gostosa, e que essa palavra não volte vazia, não, que ela traga os seus frutos em nossas vidas, e que grandes coisas aconteçam em nós e através de nós. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém, amém. Quero ministrar uma palavra simples, mais uma vez, um pouquinho mais simples, que tem por título: que venha o reino de Deus em mim. Pode dizer isso, por favor? Que venha o reino de Deus em mim. Romanos capítulo 14, do 17 ao 19, você pode ler comigo, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Amém e amém. Talvez essa mensagem seja uma mensagem de esclarecimento e também de tomada de decisões da minha e da sua parte, tomada de decisões da nossa parte. Quando se diz reino de Deus, claro que se refere a alguém que governa sobre um reino, um reinado. E o sentido da palavra reino é domínio, governo. Diga comigo, por favor: domínio, governo. Gente, todo lugar, sem exceção, sempre está debaixo de um governo, sempre está debaixo de uma autoridade. Toda pessoa, agora eu vou levar para o lado espiritual, toda pessoa, sem exceção, ela é governada por algum governo, algum domínio. Espiritualmente falando, todo ser humano, ele é governado por algum tipo de reino. Afirmo categoricamente: não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe neutralidade no reino espiritual. O próprio Jesus, me lembro agora que em Mateus capítulo 6, Jesus falou: vocês não podem servir a dois senhores, vocês precisam escolher a um ou a outro. Portanto, no reino espiritual não tem como você dizer: olha, eu não estou nem de um lado e nem de outro. De alguma forma você está em algum lado, porque se você não escolhe um lado, consequentemente você escolheu o outro. Porque o próprio Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim. Então não existe neutralidade no mundo espiritual.
não existe. Ninguém vai poder um dia chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não tive a oportunidade, ninguém nunca me esclareceu o que fazer, como andar melhor, como te servir melhor. Ninguém nunca me esclareceu isso, ninguém nunca me orientou. Filhão, isso nunca vai acontecer, isso não é verdade. Para todo ser humano, sempre esteve à frente dele dois governos para a sua vida: ou um ou outro. Sempre todo ser humano, todos os dias, toma uma decisão para quem quer governar a sua vida. Aliás, no próprio Novo Testamento existe pelo menos 98 citações de reino de Deus. No mínimo 98 citações reino de Deus. Porque existe um governo. Porque existe algo que precisa governar a nossa vida. Porque existe algo que a gente precisa deixar ser estabelecido no nosso viver diário. E após nós aceitarmos o convite de sermos governados pelo poder e pelo reino de Deus, após aceitar esse convite, nós somos usados para que outras pessoas também entrem no reino de Deus, entrem para o time de Deus. Porém, antes de eu oferecer alguma coisa para você, eu tenho que ter. Antes de eu te oferecer alguma coisa, eu preciso viver isso. Antes de eu te oferecer esse reino, eu preciso viver nesse reino. Eu preciso experimentar esse reino. Eu preciso ter experiências reais com esse reino, com esse governo de Deus. Três certezas eu tenho. O reino de Deus não é visível. Diga comigo. O reino de Deus não é visível. Lucas, capítulo 17, 20 e 21 diz assim: um dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando é que vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer: começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não é de aparência. O reino de Deus não é de religiosidade. Não é algo aparente. Eu posso afirmar também que o reino de Deus não é conversa fiada. Diga comigo: o reino de Deus não é conversa fiada. 1 Coríntios 4:20 diz assim, vamos: porque o reino de Deus consiste não em palavra. Leiam comigo: porque o reino de Deus consiste. Mais uma vez: mas em poder. O mundo, na verdade, precisa e exige de nós que a gente deixe os nossos blá blá blá, as nossas palavras vãs, as nossas crenças vãs, e sejamos pessoas diferentes. E essa diferença nada tem a ver com o seu vestir, mas tem a ver com o seu agir, com o seu ser, o seu modo de ser. Sermos transformados, sermos
libertos, como a palavra de Deus ensina, dia após dia, é de glória em glória. Atitudes diferentes em nós, todo dia um autoexame. Ontem mesmo, batendo papo com o Robson, a gente está falando sobre algum assunto, e o normal na vida de um ser humano, o normal na vida de um filho de Deus, é ele se autoavaliar todo dia. Quantas vezes eu falo com Deus assim: Senhor, eu errei aqui, eu poderia ter feito melhor aqui, eu não falei com sabedoria aqui, eu pisei na bola aqui. Senhor, 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 eu me autoavaliando sempre. Isso é o normal de todo filho de Deus, se autoavaliar, se autodisciplinar, porque precisamos disso, porque não podemos mais andar debaixo de palavras. E outra coisa que eu posso te afirmar também, que o reino de Deus não é para encher o ego, nem o bolso de ninguém. Diga comigo: o reino de Deus não é para encher o ego, nem o bolso de ninguém. Leia comigo Romanos 14:17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não são coisas materiais. Diga comigo: não é coisa material. Diga comigo: não é carro, não é apartamento, não são coisas materiais. Na verdade, o reino de Deus não é ser um popstar gospel, não é ser um pastor popstar. Isso não é reino de Deus, isso é reino humano. Reino de Deus é muito além do que isso. Aliás, o reino de Deus, tanto que não é para popstar, o reino de Deus, tanto que não é para popstar que, por favor, olhe para mim. O reino de Deus, tanto que não é para popstar, que a própria Bíblia ensina os discípulos lavar o pé do outro. Onde que popstar lava o pé do outro? Onde que pastor popstar lava o pé do outro? Onde que cantor popstar lava o pé do outro? Qual reino nós estamos servindo? Aliás, em qual reino eu estou inserido? Que tipo de reino eu estou vivendo? Que tipo de reino eu estou proclamando? Você pode ser o melhor cara que você possa ser na tua vida, a melhor mulher, o melhor homem, o melhor pai, mas isso não quer dizer que você esteja no reino de Deus. Não há neutralidade. É preciso uma decisão: que reino eu vou estar? Porque eu posso te afirmar que o reino de Deus é justiça. Diga comigo: o reino de Deus é justiça. Mais uma vez: o reino de Deus é justiça. Justiça em todos os aspectos da vida. Justiça em todas as áreas da vida. Justiça é algo justo, algo equilibrado. Isso é justiça. Aí, nos dias do apóstolo Paulo, ele mesmo mostra a sua indignação. O próprio apóstolo Paulo, ele mostra a sua indignação com as injustiças dos seus dias. Apóstolo Paulo para numa determinada cidade e começa a olhar e vê injustiça social, crianças morrendo de fome, pedintes, mendigos, prostitutas,
E olha para o outro lado, lá estão os casarões, as mansões. E Paulo diz: isso não é justiça. Por outro lado, o próprio apóstolo Paulo, ele vê uma grande injustiça no poder político. Gente, isso não é coisa nova, gente. Naquela época, a injustiça do poder político já havia muitos e muitos anos. Os políticos manipulavam o povo, escravizavam o povo, matavam o povo, maltratavam o povo. E o apóstolo Paulo, ele começava a lembrar de tudo aquilo e disse: não, isso não pode ser reino de Deus. Reino de Deus tem que ser algo justo. Reino de Deus tem que ter justiça. Reino de Deus tem que ter equilíbrio. Reino de Deus tem que ter direitos iguais. Reino de Deus tem que ter igualdade. Reino de Deus é igualdade. Justiça é igualdade. Você pode dizer amém comigo? Amém. E ele via injustiça nas famílias. Quando a esposa era jogada fora, virava uma prostituta, porque não tinha como se manter. Porque naquele tempo só os homens praticamente trabalhavam e mantinham a mulher. E quando o marido rejeitava a mulher para estar com outra, o que acontecia com ela? Virava uma prostituta ou uma mendiga. Da mesma forma, o apóstolo Paulo olha para aquilo e diz: isso não é justo. Isso não pode estar acontecendo. Eu te pergunto, qual a diferença da época do apóstolo Paulo para hoje? Qual é a diferença? Nenhuma. A injustiça sempre foi as mesmas. A injustiça sempre foi a mesma em todas as sociedades. Mas eu quero te afirmar algo nessa noite, que a Bíblia diz que Jesus voltará como justo juiz, que julgará todos os que praticam ato de justiça. Mas também, eu escrevi no meu esboço, ele vai voltar para honrar a todos aqueles que viveram em justiça e colocaram a sua justiça em prática. Porque o reino de Deus é justiça. Porque ele ama aquilo que é justo. Você acha que quando Deus começa a olhar, ver os noticiários do nosso país, vendo toda a injustiça que a gente vive, o que ele acha? O que ele sente? Deus se enoja, Deus se entristece, Deus se aborrece. Porque não foi esse o reino estabelecido por Deus. O reino que Deus estabeleceu lá no Éden foi um reino de justiça, um reino de igualdade a todos. O reino de Deus, o reino de Deus. Aliás, o próprio Cristo afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: olha, bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurados, diga comigo, felizes, diga comigo, muitos felizes. Obrigado, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você é aquela pessoa inconformada com injustiça? Você é um homem e mulher inconformada com a injustiça? Mas não é apenas uma questão de sentimento, não é apenas uma questão emocional. Tem que ser algo que te faça sair do lugar e fazer alguma coisa pelas pessoas. Por exemplo, ontem, de alguma forma, nós levamos a justiça de Deus caminhando pela Rocinha. Vamos até a Via, essa é uma forma de levar a justiça de Deus, de estar inconformado com essa situação. A própria Bíblia diz, o próprio Paulo diz,
E não vos inconformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Inconformados com injustiça, gente. Nós, crente, não sei se estou falando só com crente, mas se você não é crente, está passando a ser agora. É o seguinte: nós crentes precisamos ser as pessoas mais inconformadas com injustiça. Injustiça social, injustiça partidária, política. Claro, sabemos que cometemos injustiças durante toda a nossa caminhada, não é assim? Você comete injustiça, eu também. Sempre cometemos algum tipo de injustiça. Agora, como a gente pode escapar dessa condenação? Como a gente pode escapar dessa corrupção? É simples, a Bíblia diz: arrependendo-nos dos nossos pecados e se voltando para Deus, decidindo abandonar os nossos pecados e recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a solução. Essa é a solução. E lembre-se, Deus tem nos dado oportunidade para que a gente seja justo em nossa comunidade. Deus tem aberto portas de projetos sociais. Na sexta-feira eu disse para os líderes que há algo muito grande vindo a nós por esses dias. Eu não disse ainda porque estou esperando sacramentar tudo para dizer à igreja. Coisas grandes que o Senhor está nos dando, porque existe um pastor, não que eu seja melhor do que você, nunca fui e nunca serei, mas pelo menos você tem um pastor que é inconformado com injustiça. E você precisa ser inconformado com injustiça. Para mim, todos têm que ter oportunidade de crescimento. Para mim, todos têm que ter oportunidade para estudar. Para mim, todos têm que ter oportunidade para crescer. Para mim, todo mundo tem que ter oportunidade para ser um homem de família. Para mim, todo mundo tem que ter a segunda, terceira, a quarta e quinta chance. Para mim, todo mundo tem que ser um ser humano de Deus. E a gente precisa se mexer. Igreja, PIB Rocinha, projeto social é uma maneira de fazer justiça. Eu sei, proclamar o Evangelho é a justiça de Deus, mas também dar o que comer, dar oportunidade, levantar o caído, aquele que perdeu a esperança na vida. Isso também é ser justo, é fazer justiça, é fazer justiça ao oprimido, ao caído. Você pode dizer amém comigo? Amém, glória a Deus. E não se esqueça, biblicamente falando e espiritualmente falando, justiça é amor. Biblicamente falando e espiritualmente falando, justiça do ponto de vista de Deus é amor. E é o que Deus espera de nós. Eu posso afirmar nessa noite também que o reino de Deus é paz. Diga comigo. O reino de Deus é paz. Paz é muito mais ausência de guerra. Marido e mulher pode viver, entre aspas, em paz dentro de casa, silêncio, todo mundo zen nada, zen palavras, sem sexo, sem amor, eu falo mesmo, tal, pá. Paz, pode rir à vontade, não tem problema não. Paz fala de relacionamento. Paz fala de mutualidade. Paz fala de doação. Paz
não pode fugir da palavra amor. Se eu quero paz, eu escrevi no meu esboço, eu quero paz. A comunidade da Rocinha quer paz, você quer paz. Aí eu pergunto: como ter paz? Eu tenho a resposta. Tem, pastor? Tenho. Quantos aqui querem paz? Levantem a mão. Amém. Eu tenho a resposta para você. Se você quer paz, eu vou te dizer: a paz começa em você. A paz começa em você. Você é o canal da paz. Você é o fluir da paz. Você é a ponte da paz. Você é o início da paz. Ah, se eu tivesse um megafone agora para falar para a Rocinha: Rocinha, vocês clamam por paz, não é? Então eu quero te dizer o seguinte: paz não é ausência de guerra. Pode ter guerra, mas a paz precisa começar em cada família, em cada pai, em cada mãe, em cada filho. Paz, Rocinha, a paz começa em você. E quando a gente olha para o mundo atual, é claro, a gente não vê paz. Por quê? Por quê? Porque o reino de Deus não foi completamente implantado na terra. Como assim, pastor? Filhão, Jesus falou que o reino não é visível. O reino está em quem? Diga em mim. Em mim. Então por que o mundo não vive completamente em paz? Por quê? Porque o reino não foi completamente implantado na terra. Nem todos receberam o reino da paz. Nem todos estão sendo governados pela paz. Quando nós somos governados pelo reino de Deus, escreva isso no teu coração, pelo amor de Deus, nós vamos reproduzir esses resultados. Eu escrevi no meu esboço. Aí a gente vai se tornar instrumento de pacificação. Não é o PP não, mano. Para nada serviu e para nada serve. Deus te chamou para ser um instrumento de pacificação nesse lugar. Deus me chamou para ser instrumento de pacificação nesse lugar, na minha família, onde eu estou. Ei, teve confusão na tua casa, na família, não chamou o PP não. O instrumento de pacificação é você. Instrumento de paz é você. O canal de paz é você. O fluir da paz começa em você, em nome de Jesus. Aí, apóstolo Paulo profetiza muito bem. Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ou seja, a gente não consegue entender, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A gente não entende, simplesmente vive e tem uma paz que a gente não consegue muitas vezes nem explicar, mas a gente tem e vive. Gente, eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: talvez a paz seja a maior marca de um filho de Deus. A paz talvez seja a maior marca de um filho de Deus. Ele é pacificador, porque o próprio Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque esse filho de Deus, na verdade, ele não apenas faz propaganda do reino de Deus, ele vive no reino de Deus. Ele faz parte, ele é governado e dominado por um reino, um governante. Ele não é perfeito, nunca será.
mas o seu governante é Cristo. E eu posso afirmar também que o reino de Deus é alegria. Diga isso comigo. O reino de Deus é alegria. E digo também que isso não tem nada a ver com falta de problemas. Ok? Você já sabe disso. Está num reino que tem como marca alegria, não tem nada a ver com não ter problemas com a mamãe, com o papai, com o marido, com a filha, com o esposo, nada disso. É um espírito de vida, é uma maneira de se viver. Eu escrevi: quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não sei como, mas ele recebe naturalmente dentro dele um espírito de alegria. Eu vou explicar por quê. Como? Espera. Senão você pode achar que eu estou pregando heresia. Que se converteu é só vitória. Não é só vitória não, é dor também. Porque quando a gente recebe Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, e a gente passa a ter o reino de alegria em nós. Sabe por quê? Porque diante das angústias, tribulações, dores, decepções, aquilo que você vive diariamente, ok? Aquilo que a gente vive diariamente. Só que você já percebeu uma coisa? Que mesmo diante de tudo isso que a gente vive, já percebeu que lá no fundo, diga lá no fundo, no interior, na alma, segura aí, já percebeu que lá na alma sempre tem uma vozinha falando para você assim: calma, vai dar tudo certo. Estou falando a verdade? Sempre tem uma vozinha lá no fundo dizendo para você: calma, vai dar tudo certo. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Aí Deus derrama uma unção de alegria. Aí a gente se enche de ânimo novamente, de força, de coragem. Eu amo uma brincadeira que eu posso dizer assim, que o apóstolo Paulo fez em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Ele disse assim: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Diga isso comigo, vamos. Mais uma vez. Repito. 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 Eu posso repetir, repito. Repito. Eberson, alegrai-vos, Senhor. Eu repito para você, Eberson, alegrai. Aí eu disse: alegrai, 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 alegrai-vos. Se alegra, cara. Se alegra, cara. Se alegra, cara. Se alegra, cara. Coisas boas vêm aí. A história está sendo mudada. Coisas boas o Senhor já preparou. Alegrai-vos. 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 Isso é reino de Deus. Reino de Deus é viver o reino de Deus, viver a sua essência,
E para a gente finalizar, para quem é o reino de Deus? Diga. Para quem é o reino de Deus? Fique de pé, por favor. Comigo, vamos lá. Todos, por favor, com a alma, vamos lá. Para quem é o reino de Deus? Eu pergunto, você responde. Para quem é o reino de Deus? Mais uma vez, para quem é o reino de Deus? Mateus 10:15. Leia comigo o que Jesus falou. Vamos. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma... Segura aí agora. Por que criança eu escrevi? Criança é humilde. Criança é simples. Criança é pacífica. Criança perdoa com facilidade. Criança brinca. Criança se alegra. Criança é inocente. Criança, quando recebe um presente, ela simplesmente agarra. Por isso que Jesus falou: quem não receber como criança não pode ver o reino de Deus. Aí eu pergunto, como uma criança recebe um presente? Simplesmente agarra. 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 Agarra então. Faz assim comigo. Agarra. Agarra. Criança valoriza o comum, valoriza o simples. A gente precisa levar as coisas menos a sério, no bom sentido da palavra. Se alegrar mais e se irritar menos. Agradecer mais e reclamar menos. Valorizar mais e desprezar menos. Ser como criança. Sejam como crianças e recebam o reino de Deus na vida de vocês, para a glória do nome de Jesus. A Ele toda honra, toda graça, pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém e amém.